Jean Grey apareceu? Ela é a vilã? Homem-Aranha está sendo controlado mentalmente? Por que Bruce Banner deixou de ser o Hulk inteligente? Vem comigo entender em detalhes o trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia. Fala, Geeks! Jean Grey é a vilã? Em um momento, no trailer, vemos o Homem-Aranha lidando com um tanque desgovernado no meio da cidade. Ele consegue parar o veículo e, ao abrir a cabine, não encontra um vilão, mas sim uma senhora idosa completamente inofensiva. Mas é exatamente nesse momento que o trailer muda de tom. A câmera revela um agente do Departamento de Controle de Danos, logo atrás do Aranha. E algo está errado. O comportamento dele denuncia. Existe alguma força invisível manipulando tudo aquilo. Então, de forma quase imperceptível, essa presença parece saltar de uma pessoa para outra. Uma ameaça que não tem forma, não tem rosto, mas está em todo lugar. E isso fica ainda mais claro quando o personagem vivido por Tremont Timon solta a frase mais impactante do trailer. Estamos diante de um perigo que não podemos controlar, um que nem sequer podemos ver. Agora para pensar comigo. Que tipo de personagem no universo Marvel tem exatamente esse tipo de poder? Controle mental, telepatia, influência invisível. A resposta mais óbvia aponta direto para Jean Grey, uma das mutantes mais poderosas dos X-Men. Alguém capaz de invadir mentes, manipular ações e até perder o controle quando seus poderes saem do limite. E isso encaixa perfeitamente com o que o trailer sugere. Além disso, já existiam rumores fortes de que Seth Sink estava sendo preparado justamente para viver Jean Grey no CM. E se isso for verdade, esse filme pode estar fazendo algo ousado. Introduzir uma das personagens mais importantes dos X-Men dentro de uma história do Homem-Aranha. Mas tem um detalhe importante aqui. Se essa presença invisível for mesmo Jean Grey, será que ela é a vilã? Ou será que ela também é uma vítima? Porque tudo indica que essa força está fora de controle. E quem conhece a história da Jean sabe que isso não seria nenhuma surpresa. Existe um histórico pesado envolvendo seus poderes, principalmente quando falamos de entidades como a Força Fênix. Agora entra outro possível elemento dessa trama. Tombstone pode ser um dos protagonistas do filme, um chefe do crime, brutal, estratégico e completamente inserido no lado urbano do universo do Aranha. Então imagine esse cenário. Jean Grey possivelmente estava sendo caçada, seja pelo próprio sistema como o Departamento de Controle de Danos ou até por figuras do submundo como o Tombstone, encurralada com seus poderes fora de controle e sem saber em quem confiar. Isso explicaria tudo o que vimos no trailer, as pessoas sendo manipuladas, o caos aparentemente aleatório e essa sensação constante de que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. Se essa teoria estiver certa, Homem-Aranha Um Novo Dia pode não ser só mais uma aventura do Aranha, mas o começo oficial da Era Mutante dentro do UCM. Por que Bruce Banner deixou de ser o Hulk inteligente? No trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia, um detalhe mudou completamente o jogo. Bruce Banner está de volta, mas sem o Hulk inteligente. Isso levanta uma pergunta gigante. O que aconteceu com aquela versão equilibrada do personagem que vimos em Vingadores Ultimato? Vamos entender. Durante anos, o Hulk inteligente foi tratado como a evolução definitiva de Bruce Banner, a fusão perfeita entre cérebro e força bruta. Essa versão continuou presente em Mulher Hulk, Defensora de Heróis, onde Bruce aparecia finalmente em paz com sua condição. Inclusive, sua última aparição mostrava algo ainda maior, ele voltando do espaço com seu filho, Scar. Ou seja, tudo indicava estabilidade até agora. No trailer,
Bruce aparece completamente humano. Nada de Hulk, nada de fusão. E isso não parece ser um acidente. A explicação mais plausível está em detalhe técnico. Um novo dispositivo inibidor do Hulk. Se você lembra da cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Bruce já usava uma versão desse equipamento. Agora tudo indica que ele evoluiu essa tecnologia, criando algo menor, mais eficiente e permanente. Ou seja, dessa vez não é perda de controle, é escolha. Bruce decidiu suprimir o Hulk. Mas por quê? Existem algumas possibilidades bem interessantes. A primeira é pessoal. Depois de tudo que ele passou, guerras, perdas, o peso de usar as joias do infinito, talvez Bruce simplesmente queria viver como humano novamente. Dar aulas, ter uma rotina, ser só Bruce Banner. Mas também pode existir pressão externa. Após eventos envolvendo figuras como o Hulk Vermelho, especialmente em Capitão América Admirável Mundo Novo, é possível que o governo tenha começado a enxergar Hulks como ameaças incontroláveis. E Bruce, sendo quem ele é, pode ter sido convencido a se conter. Agora vem a parte mais interessante. Essa decisão pode ter consequências perigosas. Materiais promocionais já indicam que o Hulk selvagem deve retornar. Aquela versão mais caótica e agressiva que vimos em O Incrível Hulk e nos primeiros Vingadores. E isso muda tudo, porque suprimir o Hulk não significa eliminá-lo, significa aprisionar algo que quer sair. E se tem uma coisa que o Sam já deixou claro, é que o Hulk não gosta de ficar preso. Além disso, essa mudança parece se conectar diretamente com o tema central do filme, identidade. Peter Parker está lidando com o peso de ser o Homem-Aranha em tempo integral. Sua vida pessoal praticamente desapareceu e Bruce pode estar no caminho oposto. Enquanto Peter está sendo consumido pelo herói, Bruce está tentando fugir dele. Dois extremos da mesma questão. E talvez isso leve a um ponto inevitável, o retorno de Hulk, mais instável do que nunca. Porque o Homem-Aranha está lutando contra o Tentáculo. Nos quadrinhos, o Tentáculo não é só mais um grupo criminoso. Eles operam como uma seita, com líderes que desafiam a própria morte e planos que vão muito além do mundo físico. E se você acompanhou séries como Demolidor, Punho de Ferro e Os Defensores, sabe exatamente do que eles são capazes. Mesmo depois da suposta queda da organização, tudo indica que o Tentáculo nunca desapareceu de verdade. Só ficou esperando o momento certo para voltar. E esse momento pode ser agora. Em Homem-Aranha, Um Novo Dia, Peter Parker se depara com um padrão de crimes completamente diferente de tudo que ele já enfrentou. Não são apenas assaltos ou vilões isolados. É algo coordenado, silencioso, quase invisível. É o tipo de ameaça que cresce nas sombras até ser tarde demais. E aqui entra um detalhe crucial. O Homem-Aranha nunca teve um grande histórico contra o Tentáculo. Mas outro personagem tem, e muito. O Justiceiro. Frank Castle já cruzou o caminho dessa organização diversas vezes e sabe exatamente o nível de brutalidade que eles operam. Isso abre espaço para algo que pode ser explosivo. Uma aliança improvável entre o Homem-Aranha e o Justiceiro. De um lado, um herói que ainda acredita em salvar pessoas. Do outro, alguém que não hesita em eliminar seus inimigos. Agora imagina esses dois enfrentando uma organização praticamente imortal. Mas tem mais. Se o Tentáculo está realmente no centro da história, existe um nome que não pode ficar de fora. O Demolidor. Porque, sejamos sinceros, não existe inimigo melhor para conectar o Demolidor ao Homem-Aranha no CM do que esse. É o tipo de crossover que os fãs pedem há anos. E mesmo sem confirmação oficial, todos os sinais apontam nessa direção. O Casulo de Teia. No trailer, Peter Parker desperta num casulo de teias completamente confuso. E o mais estranho,
Seus lançadores de teia simplesmente não estão mais lá. Mas, mesmo assim, a teia continua existindo. Isso levanta uma teoria gigantesca. O Homem-Aranha do UCM pode finalmente ter desenvolvido teias orgânicas. E isso não é novidade para quem conhece os quadrinhos. Nos anos 2000, durante a fase escrita por J. Michael Straczynski, Peter passou por uma transformação radical após um evento conhecido como The Ulter. Nesse arco, ele literalmente morre e renasce dentro de um casulo orgânico, emergindo com novos poderes, força ampliada, sentidos mais aguçados e, sim, teias produzidas diretamente pelo corpo. Ou seja, essa cena do casulo não é só estética. Ela pode ser uma referência direta a uma das fases mais bizarras e evolutivas do personagem nos quadrinhos. Homem-Aranha corrompido por poderes mentais ou DNA mutante? No final do thriller, a gente vê algo perturbador. Os olhos de Peter ficando completamente negros. Não é só um detalhe visual. Isso pode significar que algo dentro dele está mudando. E não de um jeito bom. Nos quadrinhos, existem várias versões em que o Homem-Aranha perde o controle, seja por mutações genéticas, influência de entidades ou até colapsos psicológicos. Um dos exemplos mais marcantes é quando Peter começa a agir de forma mais agressiva, quase predatória, durante fases em que seu lado aranha fala mais alto do que sua humanidade. Mas também existe outra possibilidade. Essa transformação pode estar ligada a uma ameaça mental. Esses olhos escuros podem ser justamente o sinal de que Peter não está mais no controle. É como se algo ou alguém estivesse olhando através dele. Agora comenta, o que você achou do thriller? Está hypado para o filme? Comente e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade do seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!